Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais um dia do G365. Estamos hoje aqui, nesse dia maravilhoso, recebendo uma pessoa muito especial, a senhora Neuza Alencar. Você que é do YouTube, deixa o seu like, já compartilha e tudo mais. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, se você será muito bem-vindo. Caso você queira participar desse movimento maravilhoso que é o G365 aqui no Zoom, deixe aí um comentário nos nossos vídeos que a nossa equipe provavelmente vai entrar em contato com você para você poder receber o link de participação do nosso grupo, né? Dona Neuza, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por dar esse momento para a gente, especial. E a palavra é da senhora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, olha, estou dando boa noite em plena manhã. Aqui, 6 horas da manhã, está escuro aqui ainda. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigada pelo convite. E hoje a palestra será um pouquinho diferenciada, porque, na verdade, será mais um bate-papo, uma conversa, né? Quem já não parou para pensar quantas vidas você já não teve nessa vida? Quantas experiências vividas nessa vida? Quantas dificuldades você já não passou para chegar onde você está hoje? Quantos... E assim vai, né? Cada momento, cada idade, cada etapa da sua vida, cada diversidade que você passou, cada diversidade da vida, cada experiência vivida, eu considero assim como se fosse uma nova vida. É uma nova vida. Eu comecei muito jovem, muito cedo. Muito cedo eu aprendi a conviver com a vida em si. Eu aprendi muito jovem. Com 7 anos, eu já estava na rua vendendo. Minha mãe, a gente tinha uma família muito pobre, eu sou a número 5 de 8 irmãos, né? E depende, por causa dessa dependência, dessa dificuldade financeira, minha mãe, muito cedo, eu com apenas 7 anos, ela me colocou na rua para vender verdura. Eu não conseguia nem segurar a bacia de verdura que ela me colocou nas mãos. Eu não tinha força para carregá-la. Então, eu colocava ela na minha cabeça para poder segurar, porque do lado não tinha como. Aí eu saía vendendo verdura na rua. Eu não sabia fazer troco. Eu conhecia o valor do alface, o valor da chicória, mas eu não sabia fazer um troco. Quando alguém me dava uma nota mais alta, eu abria minhas mãos, mostrando o dinheiro que eu tinha, a pessoa fazia o troco na minha mão, né? E assim foi a minha vida. E nessa vida, mas só que uma coisa eu aprendi desde muito cedo, a levar o trabalho com alegria. Eu passei a fazer aquilo como se aquilo fosse, no início, uma brincadeira. Então, a minha vida toda, eu passei as minhas experiências como se fosse uma brincadeira. Eu levei sempre com muita alegria, com muita satisfação naquilo que eu estava fazendo. Então, vender verdura na rua, para mim, foi mas um enorme aprendizado. Eu aprendi de ambos os lados o valor do dinheiro, o valor da responsabilidade, o valor da amizade, o valor do companheirismo, o valor da necessidade de ajudar o próximo. Então, isso foi muito gratificante para mim, desde a minha mais tenra idade. A princípio, eu não entendia por que eu, sempre sendo a número 5, por que eu que tinha que ir para a rua? Se eu tinha, acima de mim, irmã com 9, com 11, com 13, né? Porque eu com 7 tinha que ir para a rua, né? Eles tinham vergonha. Eu, por ser a pequenininha, a cidade tinha a dó, me chamava de a verdureirinha, né?
Mas quem é a verdureirinha? Ah, é a Alencarzinha. Ou era a verdureirinha ou era a Alencarzinha. Assim que eu era chamada e conhecida. Então, eu vendia muito rápido a minha verdura. Mas eu vendia não porque, às vezes, por necessidade, a pessoa tinha aquela necessidade de comprá-la. Mas eles tinham dó de mim. Por eu ser muito pequenininha, acabava comprando para me ajudar. E isso me deixava eu muito agradecida. Então, eu voltava feliz da vida, correndo ir para casa, que eu consegui vender tudo aquela verdura na bacia. Mas eu tinha uma grande surpresa. Eu chegava em casa por volta das 9 horas, já com tudo vendido. Minha mãe enchia a bacia de novo lá e mandava ir para a rua de novo. Então, e aquilo começou a me deixar triste. Porque, pô, eu queria vender logo para chegar em casa rápido, para me ter o direito de brincar. Porque eu queria brincar. Era criança. Eu queria ter esse direito. Os meus irmãos, tudo nas brincadeiras, eles faziam os serviços que a minha mãe pedia, né? O doméstico ali, mas em seguida eles tinham tempo para estudar, tempo para fazer a lição, tempo para brincar, eu não tinha. Eu queria fazer parte disso. Então eu comecei, sabe? Nos meu dia a dia de vender verdura, conheci muita gente. Eu conheci como ensinar as pessoas. Eu passei a ajudar as pessoas na rua. Muita gente me conhecia, eu falei, Neuza, já que você vai para tal, dá para você trazer um pão para mim na volta? Cliente fazia isso, né? Eu levava, eu ia lá, a pessoa me dava, ia lá, ó, fulano pediu pão. Eu levava, ia lá na casa levar. Estava na rua mesmo, comecei a ajudar um ao outro. Aí chegou numa fase, eu me cansava muito rápido. Eu tinha uma canseira física que eu mesma não entendia, apesar da minha pouca idade. Mas vim saber anos depois, né, o que ocorria comigo. Isso já é uma outra história. Aí, então, nesse meu dia a dia, eu aprendi também a evitar, a camuflar. Aprendi até a como manipular. De que forma? Eu vendia minha verdura e não voltava para casa, porque eu não queria sair de novo. O pessoal já tinha comprado. O pessoal já tinha comprado. Então, o que eu fazia? Eu entrava num bar e ficava esperando dar lá pelas 11 horas da manhã para não poder voltar para casa. Só que nesse bar eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que fazia salgadinhos lá dentro do bar. E ela me via todo dia ali esperando, eu dando um tempo para voltar para casa, isso só para não ter que vender mais verdura. Ela falou assim, entra aqui na cozinha comigo. E ali com ela eu comecei a aprender com ela a fazer pastel, a fazer coxinha, sabe? Eu passei a ajudar ela a manipular, e ela vendia ali no bar. Então, aí ali eu comia, eu saía dali praticamente almoçada quase. Então, para mim, aquilo foi um grande aprendizado na minha infância. Aprendi também a ser mais humana com as pessoas, porque eu ia para a escola, eu entrava na escola 12h30, quando era 4h30 eu terminava as aulas. E eu vinha embora para casa, eu ia e voltava a pé 9 quilômetros, 9 quarteirões. Chegava em casa, de tardezinha, 5 horas da tarde, a bacia estava lá, com verdura para mim sair de novo vender. Então, eu vendia de manhã e à tarde. Então, não tinha descanso. O meu descanso era de noite, que aí eu ia aproveitava para fazer minha lição e ia brincar. E eu tive duas experiências muito grandes que eu não sei explicar como aconteceu comigo naquela época. Eu estava voltando para casa, eu tinha entre meus 9 e 10 anos de idade, caminhar até com um pé de escarola na bacia, porque eu não tinha conseguido vender.
quando de uma casa saiu um homem pedindo socorro desesperadamente, gritando, pedindo socorro, que a filha dele estava engasgada. Eu larguei a minha bacia, entrei correndo dentro da casa, passei por ele e falei para a mulher, a senhora tem cachorro? Ela tem, mas por quê? Eu falei, arruma um barbante, um fio, qualquer coisa. Amarra no pescoço do cachorro. Meça a grossura do pescoço do cachorro e corre e amarra na criança. Eu não entendi. Até hoje, depois disso, eu passei a me analisar. Falei, por que eu falei aquilo? E por que a mulher me atendeu? Uma criança de 9 anos para 10 anos, como é que ela me ouviu? Naquele desespero todo, como é que aquela moça, ela correu, ela foi e fez. Ela mediu o barbante lá no pescoço do cachorro e veio correndo, amarrou no pescoço da criança. A menina já estava ficando roxa. No que ela fez isso, saiu um pedacinho de ossinho para fora. Elas estavam comendo uma canja de galinha e ela tinha engasgado com um pedaço de frango. E aí todo mundo olhou para mim, menina, como é que você fez isso? Como é que você sabia disso? Eu falei, eu não sabia. Falei, mas como você falou isso? Eu não sei, eu apenas falei. E a mulher fez, né? Então, são coisas que apareceram assim na minha vida involuntariamente. Outra experiência também nessa tenra infância foi eu também, mais ou menos nessa faixa etária, eu voltando também para casa, já eram umas 15 para 7 da noite, eu descendo uma rua e lá tinha uma torrefação de café. E eles abasteciam um caminhão, né, antes de já preparando para o dia seguinte. E nisso estava saindo um senhor da garagem, e nisso ele acendeu o cigarro. No que ele acendeu aquele cigarro para fumar, o fogo pulou nele. No que o fogo pulou nele, ele ficou completamente em chamas. Eu peguei, joguei minha bacia longe e comecei a gritar por socorro. Nisso saiu as moças do escritório, eu falei, fogo, fogo. Eles com jarra d'água querendo jogar nele. Eu falei, não joga água nele, pega um cobertor, pega alguma coisa grossa e joga nele. Aí elas fizeram isso, elas jogaram um cobertor, um seca-poço, né, que se diz, né, em cima daquele senhor e apagou o fogo. Foi chamada a ambulância, foi levado para o hospital. O cara teve parte do corpo com terceiro grau de queimadura, né? E foi socorrido. Graças a Deus sobreviveu. Meses depois ele veio até me agradecer por eu ter pedido socorro, por eu ter auxiliado nisso. E eles perguntaram como é que você sabia, eu naquela idade, jogar aquele cobertor. E eu falei, eu não sabia. Eu apenas pedi para fazer, eles fizeram. Eu só sabia que água não podia. Mas como eu sabia que água não podia, eu falei, eu também não sabia. E essa foi minha experiência de a verdureirinha, né? Que essa experiência eu continuei como verdureira até os 11 anos. E depois, a gente, com a mudança de casa, meu pai já não tinha aquele terreno grande para plantar verdura. Então, eu passei a ser empregada doméstica. Fui trabalhar em casas de família, a princípio como babá, e depois também como... E nessa... voltando um pouquinho antes, voltando um pouco, eu preciso contar dessa outra experiência de criança, porque quem vê eu contando essa história de verdureira acha que eu não me diverti. Eu acho que eu não tive infância, acha que eu não... Poxa, ela não brincou, ai, coitada dela. Não, brinquei sim, e muito. Aprontei muito também, sabe? E também, e essas brincadeiras minhas eram mais à noite, e também aos domingos. E nas férias, apareceu um circo na minha cidade, um circo grande, com leões, com elefante, com tudo, né? E aquilo, eu ia lá vender verdura para eles. E lá eu comecei a interagir com o pessoal do circo. E uma delas falou assim, você não quer vir olhar minha filha? Olhar meu bebê?
que ela tinha que trabalhar à noite. Meus pais não tinham dinheiro para comprar um ingresso para a gente assistir. E eu falei que eu ia em troca dos ingressos para meus irmãos irem no circo também. Aí eu passei, então, olha só, de pequeno já querendo fazer negócio, né? Negociando a entrada do circo. E aí eu cuidava do bebê dela, para eles poderem treinar ali e tal. E eu com aquela criança no colo, eu ficava assistindo o treino deles. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eles falaram, você não quer tentar também? Eu falei, quero. Pois eles me ensinaram o trapézio. Aí eu fiz, escondida, claro, meus pais não sabiam, ninguém sabia. Eu fiz trapézio com eles. Aprendi, sabe? Então, eu não podia, conclusão, depois daquilo, eu não podia ver uma árvore com um galho que eu queria soltar as mãos e balançar, né? O dono do circo, vendo meu desempenho, foi pedir para meus pais para me darem para eles, para acompanhar no circo, que eles queriam me levar no circo. Claro que meu pai não me deu, né? De jeito nenhum. Deu. Ainda ficou brava comigo, não deixou mais eu ir para o circo ajudar eles. Bom, mas serviu de experiência porque eu não esqueci o que aprendi. Eu, até os 24 anos, eu não podia ver um galho de árvore que eu queria me soltar. Eu peguei aquela técnica deles de soltar no trapézio, que foi muito válido para mim na época. Aí, voltando, né, eu já com 12 anos, eu passei a ser empregada doméstica. E de empregada doméstica, eu tive também, como eu disse, eu fazia da minha vida, eu não fazia ela dramática. Eu trabalhava com prazer, eu trabalhava com alegria. Para mim, tudo era era diversão. Teve uma casa de uma família que eu trabalhei que eu tinha que fazer comida não só para o bebê, mas para os cachorros de caça também, que era uma comida diferenciada. Na época não tinha tanta variedade de ração que existe hoje. Então, você tinha que fazer uma comida para os cachorros. Então, além do café da manhã, almoço e as comidas diferentes que eu tinha que fazer, né? Eu tinha, na parte da tarde, das 3 às 5, 2 horas para ir para casa tomar banho e voltar para fazer a janta, e à noite estudar. Aquilo não me intimidava, não, porque eu me sentia livre. A única coisa que me deixava chateada era quando eu voltava para casa, naquelas 2 horas que eu tinha, que eu queria interagir com meus irmãos, eu queria estar dentro dos problemas, mas eu não conseguia. Eles não me davam abertura. Ele falava, você está por fora, você não entende nada, você está... Então, eu passei o resto da minha vida tentando provar para eles que eu era capaz, que eu conseguia também. Só que eu queria interagir. Então, é onde eu aprontava muito. Eu aprontava muito mesmo. Então, eles me chamavam eu de doida, de louca, mas eu entendi até o porquê que eles me chamavam assim, porque era uma forma de chamar atenção para mim. Eu queria ser vista por eles. Eu não estava pensando em mim, eu queria que eles me olhassem, assim como o pessoal de fora, na cidade, me conhecia. O pessoal da cidade me conhecia, mas os meus irmãos não. E isso me doía muito, sabe? Me machucava muito. Mas o tempo foi passando, e o mais engraçado, só para vocês terem uma noção, era das minhas férias. Época de escola, né? A professora pedia redação. Como é que foi suas férias? Para você descrever lá suas férias, né? Todo mundo, eu fui na casa da vovó, eu fui na cidade tal, eu viajei, eu fui para a praia. E você, Neuza? Eu fui apanhar algodão. Eu fui apanhar algodão. Então, as minhas férias, gente, eu pedia para a patroa me dar as férias na época de fevereiro e março, que é a época da colheita de algodão. Eu simplesmente amava colher algodão. Eu gostava tanto, eu me divertia tanto, para mim era a maior diversão que existia. Era colher algodão. E ali eu colhia mesmo, eu chegava a tirar 3 arrobas no dia.
mas tudo na base da brincadeira, divertindo, rindo, dando risada, apostando rua, quem que fazia a rua primeiro. Então, era divertindo. Então, eu aprendi muito cedo que o trabalho dignifica o homem, o trabalho eleva o homem, o trabalho eleva a sua capacitação. Depois disso, claro, a minha idade, dessa época de doméstica, eu fui ser comerciante, eu fui ser vendedora, balconista. Trabalhei como balconista em vários estabelecimentos, inclusive, quando fui para São Paulo, eu comecei ali na livraria Siciliano, bem na 24 de maio. Trabalhei ali, a princípio, como caixa, né? E sempre rindo muito. A turma ficava doida da vida comigo. Imagina, eu numa livraria. Chegava no meu horário de almoço, eu subia, eu ia catar aqueles gibizinhos para ler, só que eu não tinha paciência de ler o gibi inteiro. Eu lia, sabe aquela página que tem uma começo e fim, a historinha. Eu dava umas gargalhadas, porque era no segundo andar, o nosso descanso. Eu dava aquelas gargalhadas que os companheiros vendedores lá de baixo subiam correndo para saber do que é que eu estava rindo. Aí eles olharam e falaram, toma banho, Neuza, ri desse jeito, dessa historinha, mas essa era eu. Eu ria mesmo. Para mim, eu achava tudo muito engraçado. E quando eu não fazia isso, eu aproveitava aquelas horas de almoço para fazer o Senai. Tinha um Senai ali perto. Aí fiz vários cursinhos, né? De balconista, de recepcionista, era o que tinha na época para fazer. De escriturário. E graças a esse cursinho eu consegui passar no concurso público, sem não antes passar pela Companhia de Seguro Indiana. Aí eu tenho um fato legal dessa aí. Na época eu trabalhava na Companhia de Seguro Indiana em São Paulo, lá na 15 de novembro, e eu estava subindo a Avenida São João, 7h30 da manhã, indo para o serviço, quando eu escuto Alencarzinha, Alencarzinha gritando. Falei, Alencarzinha, bom, não existe só eu de Alencar, né? Tem mais Alencar no mundo. Continuei andando, não dando bola. Imagina São Paulo, Alencarzinho, continuei andando. Aí o cara, ô, verdureirinha. Quando ele falou verdureirinha, eu tive que olhar para trás. Era o senhor da minha cidade. Ele estava todo de terno, gravado, com a pasta na mão, correndo que nem... Pô, você anda muito rápida, menina. O que você está fazendo perdido em São Paulo? Vamos tomar um café. Eu preciso tomar um fôlego. Eu falei assim, gente, eu falei assim, olha como a minha história andou, né? De verdureirinha, fui conhecida por muitos e muitos anos na minha cidade, a verdureirinha. E depois dessa história, eu consegui entrar na Secretaria dos Negócios Metropolitanos, eu passei no concurso e comecei a trabalhar nela. Hoje essa secretaria não existe mais, ela foi acolopada na Secretaria de Planejamento. Ela foi acolopada, essa secretaria foi parada. Mas, na época, foi muito bom eu trabalhava junto com os advogados na minha sala, onde eu ficava, tinha 5 advogados e um promotor. Lembro até hoje desse senhorzinho, que ele era top. Eu trabalhava ali como escriturário. E eu atendia a todos no meu desempenho ali, na minha função de escriturário. E eu me destaquei nessa função, tanto é que quando tinha uma sindicância ali dentro, porque toda secretaria tem, eles me chamavam para fazer o papel de secretário, só que eu não era secretária. A secretária que tinha que estar ali redigindo. Então, o que eu fazia? Eu redigia, eu apenas redigia, mas eu começava, e na hora que eu terminava, quando terminava, você tinha que colocar o nome, endereço, eu, como fala, testemunhei tudo ali certinho, entregar, assinava e dava o papel. Conforme a pessoa ia falando, você vai digitando.
Só que a secretária nunca tinha tempo. Ela mandava sempre eu. E eu tinha que colocar o nome dela como se fosse ela. E ela que assinava depois. E cada sindicância, quem ganhava a parte, era pago a parte. Quem ganhava era ela. Caramba, eu faço papel, ela que ganha. Eu coloco o nome dela e ela que ganha. Mas tudo bem, eu não reclamei, não. Continuei para mim aquilo, eu não fazia com intenção de ganhar, eu fazia pela oportunidade que eu estava tendo de mostrar o meu serviço. E era assim que eu fazia. E continuei fazendo. Mas isso, conclusão, teve um outro setor que estava precisando de uma secretária. Eles estavam precisando com certa urgência de uma secretária. Aí eles me requisitaram. Quer dizer, eles mandaram ela, essa moça na qual eu digitava o nome. Eles falaram, não, eu não quero ela, porque ela não faz nada, quem faz é a Neuza, eu quero a Neuza. Então, eu fui promovida para secretária para esse setor. Aí passei a atender, então, os doutores, na época, eles eram doutores no setor político. Eu passei do jurídico para o político. Aí esse setor político atendia os municípios da Grande São Paulo, Osasco, Santo André, São Bernardo e tudo mais. E foi muito bom essa experiência. Eu vivi nesse plano, mas, infelizmente, tudo com o tempo se acaba, né? Como eu já estava casada, e o meu marido bancário, e na época o banco, ora mandava aqui, ora mandava para lá, vivia mudando de agência, cada vez que assumia um posto a mais, um degrau a mais na empresa, ele era trocado de agência, eu tinha que acompanhar. E numa dessa eu tive que optar, ou eu ficava, ou eu acompanhava ele. A princípio, quem viajava era eu, ele mudou de cidade e eu só via ele no final de semana com criança no colo, com tudo, eu viajava, era eu que viajava. Mas eu fui esgotando, eu fui chegando num tempo que eu fiquei esgotada, muito, muito esgotada mesmo, que eu acabei pedindo exoneração para poder acompanhar meu marido, né? E nesse interim, eu tive meus filhos, fiquei um tempo, entre aspas, né, na boa vida, de doméstica, que como fala de boa vida não tem nada, né, que a gente trabalha muito mais, né? Vida de mãe. Uma vida de mãe, passei a ser mais como a psicóloga da família, a professora, a tudo na família, né? E nessa vida de casada, para mim também foi um grande aprendizado. Eu não aguentava ficar muito tempo, eu queria trabalhar. Mas não é um trabalhar por causa do dinheiro em si, porque eu me sentia inútil. Eu me sentia... eu me sentia com vergonha de chegar para o meu marido e falar, eu preciso de uma peça de roupa. Ele falava, mas para que você precisa? Né? Então, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Foi onde eu interagi com o pessoal da igreja, na época eu era muito católica, e nós formamos um grupo de ajuda à comunidade em si, que estava muito necessitada. E nessa ajuda eu comecei a elaborar, aproveitei aquele meu tempo parado para desenvolver vários temas para ajudar aquela situação na qual a gente iria ajudar naquele momento. Então, eu comecei a envolver... O que eu comecei? Eu passei a escrever. Aí eu escrevi muitas peças de teatro, que na época foi, inclusive, apresentada na cidade. O André fez parte, na época o André tinha 4 anos, eu pus ele na peça. Então, nós começamos a fazer peças de teatro e apresentar cobrando a entrada, tudo, para angariar fundos para aquela obra. Era uma obra muito grande que a gente estava fazendo, só para não entrar dentro como fala, do contexto em si, porque a história é muito longa. Nós estávamos construindo uma vila.
foram várias casas que foram construídas, não foi uma só. Foram várias casas, que na época o prefeito dava o terreno, mas dava um ano para a pessoa que ganhou aquele terreno construir a casa. Mas em um ano, às vezes, se em um ano a pessoa não fizesse nenhum alicerce, o terreno era tomado e era dado para outro. E nós achamos injusto aquilo, sabe? Então, eles tinham que colocar nem que fosse só alicerce. Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido de ajudar essas famílias. Porque aí nós fomos fazer visita para essas famílias que ganharam, a maioria era viúva, ela ia construir como? Não tinha como. Tinha pessoas que tinham 5, 6 filhos, o salário do marido mal dava para comida. Então, foi onde nós desenvolvemos esse projeto, esse trabalho. Eu entrei de cabeça e foi uma coisa muito grande. Hoje a vila está lá, funcional, né? Nem sei se a família é a mesma que ganhou, né? Porque a gente, para todo mundo que depois de construir, a gente entregava a casa pronta. Depois de construída, a gente fazia a família assinar um termo que ela não podia vender. Em 10 anos, ela tinha que ficar no mínimo 10 anos com a casa, porque senão era muito óbvio, ela pegava a casa, vendia e, né? Como é que ficava? Ela tinha que ficar 10 anos com aquela casa. E assim foi. E além, então eu peguei gosto desse fato em si de escrever. E novamente nós mudamos de cidade, e nessa outra cidade é a que eu estou até hoje. Só que nessa cidade já não me deram essa abertura de envolver. Essa cidade é dominar. Na época, hoje não, graças a Deus, ela deu um salto, graças ao prefeito que nós temos hoje. Foi um salto radiante mesmo. Mas na época que eu mudei para cá, quem dominava a cidade era apenas 4 famílias e não tinha acordo. Mas isso não impediu de eu continuar escrevendo. Só que eu escrevia sozinha. Eu pegava meu computador e comecei a escrever. O meu marido chegava e ele falava, apaga isso, larga disso, deixa disso, você não vai fazer nada mesmo, para com isso. Então, eu não tive apoio do meu marido na época. Eu cheguei a escrever um livro, o meu livro está até hoje aqui, escrito, nunca mandei imprimir, porque ele me pôs tão para baixo daquilo que eu escrevi, que eu não tive coragem de mandar para imprimir. Está até hoje aqui. Imprimi, eu já reli ele algumas vezes, como eu passei uma vida fazendo do serviço uma brincadeira, então esse livro, na verdade, é uma sátira de jornal. Então, quem pega ele um dia, se um dia eu conseguir imprimir, porque eu nunca tive coragem, vai rir muito, porque é uma sátira de jornal, é uma piada, um negócio que eu vi errado no jornal e aproveitei aquele tema e escrevi o livro, né? E nesse interim, né, enquanto eu estava com meu marido, eu tive uma pequena loja na cidade anterior, que eu tentei trazer para essa, não consegui, porque, como eu disse, era dominada por 4 ideias, né? E não abria espaço, 4 famílias. Então, eu fechei lá e passei a ficar aqui escrevendo. Mas eu acabei montando uma locadora, eu tive uma locadora, para não ficar sem fazer nada. Depois dessa locadora foi onde, para mim poder colocar a loja que eu queria, eu tive que comprar o terreno. Compramos o terreno, montei a loja e estou nela até hoje. Aí o pessoal fala, minha loja, o que é loja? Minha loja é uma loja de armarinhos. Ela dá dinheiro? Eu falei, não, mas ela dá alegria, porque é o que me interessa. Eu trabalho pelo prazer de servir. Porque, gente, vender agulha, alfinete, botão, zíper, fitinha. Vem gente, ontem, só para você ter uma noção, ontem chegou uma senhora, ela queria 1 metro de fitinha da mais fininha. Eu vendi 1 metro de fitinha para ela. Ela falou, quanto que é? Eu falei, 40 centavos. Ela, posso pagar no cartão? Eu falei, como?
40 centavos no cartão. E eu falei, gente, eu falei assim, olha, minha senhora, você me desculpa, você leva a fita. Se você um dia quiser me pagar, tudo bem. Se não quiser, também está tudo certo. Mas 40 centavos no cartão eu não passo. Não paga nem o papel que imprime. Não tem como. Eu falei assim, o mínimo que eu passo é de R$ 5, ainda eu acho muito pouco. Né? Mas é assim. Então, é uma loja que ela não dá um retorno. O retorno é lento, quase parando. Mas só pelo prazer de estar ali servindo. Outro dia eu comentei com uma senhora assim, eu já ando muito cansada, a minha idade já está pesando, eu tenho vontade de parar, tenho vontade até de vender. Aí ela, pelo amor de Deus, não venda, não faça isso, onde é que eu vou comprar minhas coisinhas? Então, né, há um ano atrás, meu filho teve a feliz ideia de mudar o layout, porque antes eu trabalhava, além disso, trabalhava com brinquedos também, comecei com os brinquedos, aí fui pondo armarinho. Aí, por fim, liquidei o brinquedo, nós mudamos o layout total. E ele falou assim, mãe, vamos para um sofá, porque aí a senhora senta e conversa, né? Dá tempo da senhora sentar e conversar com as pessoas. E é o que eu faço. Então, a pessoa vem, às vezes, nessa época da pandemia mesmo, que podia entrar de 3 em 3, não podia entrar mais, eu falo assim, pode sentar e esperar, né? Não podia ter aglomeração, aquela coisa toda. Mas é muito gratificante. E ali eu me divirto muito, muito. Porque chega cada pessoa... Gente, eu sei que a maioria do grupo aqui, que eu estou vendo aqui, pelo menos é homem, mas eu acho muito engraçado o homem entrar numa loja de armarinho para comprar aviamentos para mulher. Eu dou muita risada. E eu acho, claro, que não na frente, eu me seguro, porque eu não aguento. Homem comprar aviamento, gente do céu. Eu vou só dar um pequeno exemplo, né? Só para vocês rirem um pouquinho também e ficar meio por dentro, tá? Não fazerem isso, porque é muito hilário, muito cômico. Eu vou imitar um homem entrando para comprar uma fita que seja. Aí o indivíduo chega e fala assim, senhora tem fitinha de cetim? Tem. Que largura o senhor quer? Largura? Tem isso também? Falei, tem. Ah, espera um momentinho só, espera aí. Bem, que largura que você quer a fita? A moça está pedindo aqui. Ah, mais ou menos de um dedo. Largura de um dedo. Ah, tá. É um dedo. Um dedo que cor? Que cor? Ah, peraí. Bem a cor, bem, você esqueceu de falar que cor que é que você quer mesmo? Ah, ela quer vermelha. Vermelha. Ah, tá bom. Vermelha. Aí eu pego essa daqui. É essa mesmo. Tá. Quantos metros? Ah, meu Deus, e agora? Espera aí. Bem, quantos metros você quer? Né? Aí vai. Então, isso para mim é diversão, gente. Os homens não imaginam como eu me divirto com vocês. Né? Aí vai eu medir os metros, né? Aí falou assim, e assim por diante, com zíper, mesma coisa. Zíper. Olha, agora, mas não é só homem, não. Outro dia entrou uma menina, essa me deixou fora de série. Essa me chegou até a ficar irritada. Eu fiquei irritada, imagina. Uma mocinha já de 19 anos, mais ou menos, aparentando 18, 19 anos. Moça, eu vinha comprar um zíper invisível. Zíper invisível? Tá. Quantos centímetros? Tanto centímetro. Ela falou quantos centímetros que ela queria, tá, eu fui pegar. E eu falei, que cor? Ela falou, invisível. Eu falei, tá bem, mas eu preciso saber a cor. Que cor que você quer? Ela pôs a mão na cintura, se balançando, e falou, qual é a parte que a senhora não entendeu que é invisível? Eu falei, me desculpa, invisível. Tá bom. Eu peguei, abri a gaveta, enfiei a mão, fechei a mão, assim, tá aqui, pode pegar. É tantos reais. Mas aqui não tem nada. Eu falei, claro, é invisível.
Aí ela olhou para minha cara e saiu brava, né? Nossa. Então, gente, eu trabalho, e todo trabalho tem que ser assim. A gente tem que se divertir. Não, claro que nesse caso, coitada, a menina não sabia, depois ela voltou. Aí a minha mãe falou que era verde. Ah, tá. Eu não sabia que o invisível tinha cor. Eu falei assim, é realmente invisível. Invisível é invisível, mas no caso do zíper, ele tem cor sim, né? Ele fica invisível na peça feita depois de pronta, que não aparece o zíper. Então, quando você trabalha com alegria, com divertimento, leva o que você faz com prazer, aquilo flui. Não adianta, não queira trabalhar pensando no quanto você vai receber. Porque a partir do momento que você passa a trabalhar, como fala, com aquele prazer de servir, que você está servindo o próximo, a partir do momento que você passa servindo o próximo, o dinheiro vem automaticamente. Você não precisa ficar ali contando, pô, hoje deu tanto, e hoje foi fraco. Não, gente, não é assim. Se doem com alegria, que automaticamente você recebe em dobro. Tudo que é dado com prazer, ele é retribuído para você em dobro. Eu acho que eu até extrapolei aí, não sei se foi. Eu dei uma pincelada, contando um pouquinho da minha história. Claro que eu falei etapas de vidas, né? Minhas vidas nessa vida. Eu quis dizer no meu tempo de verdureira, que foi uma fase muito gostosa, um aprendizado enorme. Na minha vida de doméstica, que também foi outro aprendizado. Aprendi muito ali. E na minha vida, tanto aqui na minha casa, como doméstica, e hoje, né, como comerciante que sou, há muitos anos, conclusão, eu passei a minha vida. Hoje eu estou com as minhas 71 primaveras, né, muito bem vividas, amo o que eu faço, e uma coisa eu aprendi muito com esse exemplo, porque você só pode dar exemplo para o seu filho você sendo ele. Se você não for o exemplo, o seu filho, a turma fala assim, não queira mudar o próximo, porque se o próximo não querer mudar, ele tem que querer mudar. Se ele não quiser, não adianta. Então, você faça da sua vida com alegria. Então, eu sempre falei para os meus filhos assim, principalmente para minha filha, né, menina, a gente tem mais aquele cuidado. Não queira, não queira fazer coisas erradas, né? Não precisa fazer, basta você olhar o outro. Não queira passar pela experiência, basta você observar. Não queira passar pela experiência. Se você quer beber, veja o outro quando bebe, como é que fica. Se você quer tomar droga, veja o outro como é que fica nas clínicas. Se você quer entrar num house de jogos, veja a destruição da família, como acontece. Porque todo mundo que entra em jogos acaba se perdendo nela, né? Acaba perdendo tudo que tem. Então, graças a Deus, eu consegui essa fase. Eu falava para minha filha, cuidado, veja fora o que acontece lá fora. Não queira se entregar para o primeiro que aparece. Não queira vir grávida para você passar pela experiência. Então, esse exemplo eu dei para os meus filhos. E, graças a Deus, nenhum deles bebe, nenhum deles fuma, nenhum deles joga. Todos eles, eu tenho um filho que é oposto do André, completamente, ele é 8 a 80. Ele muda assim, ele não tem um meio termo, ele muda assim de as para do 0 a 80. Ele é muito divertido, brincalhão também, mas dependendo da brincadeira, ele não tolera. A minha filha é um meio termo. Ela ri muito, ela é muito engraçada, ela é muito responsável, também ela
seguiu a mesma técnica minha, os filhos delas também, e os netos, né, que já estão tudo com 20 anos, também seguiram o exemplo da mãe. E, gente, eu acho que eu passei um pouquinho mais, vamos deixar um pouquinho mais para a próxima, Mas deixar a história da eles falarem um senhora, pouco, né? essa Eu só história da queria senhora é linda finalizar, demais. falando aqui, todo mundo pode duvidar de você, menos você mesmo. Todo mundo pode duvidar de você. Mas não queira você duvidar de você mesmo, porque você é capaz. Qual Apenas o isso. código? Muito obrigada. Anotaram o código aí? Anotaram? O código do dia aí? Cara, eu já costumo falar que não é código, são senhas. Eu anotei tanta senha, mas tanta senha, que a dona Neuza escreveu aqui para nós, que eu vou falar um negócio para você, viu? Isso aí E dá um livro história. de Não, ela falou de várias profissões, de tudo que ela fez, né? maestria. Mas não falou da principal, escritora. Pois é, Gente, moço. vamos publicar o livro dessa senhora. Vocês Vamos juntar querem... Você todo tirou as mundo. palavras da minha boca, Nilton. Não, eu Vamos falando Bora sem publicar fazer esse esse livro livro. acontecer, cara. Vamos Você publicar sabe, esse livro. falando um pouquinho do livro, Sim. quando eu comecei a escrever, tinha uma professora que todo de sexta para sábado dormia em casa. Ela era professora de português, professora dos meus filhos, inclusive, porque ela morava na cidade próxima e não tinha, quando terminava a aula dela, ela não tinha como ir. Então, eu oferecia a minha casa para ela dormir, aí ela ia embora no sábado. Então, eu falei, bom, já que você é professor de português, porque, gente, eu sou péssima em português. Falou em língua, escrever. Gente, já me perguntaram, escolha uma língua que você gostaria de conhecer. Eu falei, a portuguesa, porque eu não sei. A língua portuguesa, eu sou péssima em português. Então, eu falei para ela, já que você é uma professora de português, corrige meu livro, né? Aí ela começava a ler e começava a rir, e começava a rir, e começava a rir. Eu falei, pelo amor de Deus, você está corrigindo? Eu falei, não tem como corrigir, eu não consigo parar de rir. Vou corrigir como? Ela não conseguia parar de rir. Falei, Neuza, eu quero esse livro, você termina de escrever isso que eu quero. Você corrigiu alguma coisa? Que corrigir? Deixa eu acabar de ler primeiro, porque é muito engraçado esse negócio aqui. Eu falei, pronto, sobrou para mim, né? Eu só sei que o livro está aí encostado até hoje. Eu até tentei mudar. Vamos tirar ele da Não, André, prateleira. vamos movimentar aí, ó. Vamos publicar esse André, livro. Não, e Ô, ela vai falando Neuza, aí desse livro, primeira é a própria publicação história aí do dela está G3. dentro do livro, né? editora G365 agora. Tem que olhar esse perfeccionismo, na verdade, provavelmente ele vai estar muito bem escrito pela sua formação, igual você explicou. Diferentemente, por exemplo, de mim, que sempre escreveu muito pouco e hoje eu tenho que mudar isso, né, no sentido de começar a escrever mais e ler mais para aprender o português de fato, tem que olhar um pouco também dessa cobrança, provavelmente porque, igual assim, com 7 anos, olha a cobrança que você já tinha. Você já tinha meta para bater das 7, se você cumprisse a meta, você tinha que voltar às 9, então, né, virava aquele igual funcionário meu CLT. Ah, já fiz a minha meta, para que eu vou? Como Né? diz Se a, você não tem o reconhecimento ali da sua mãe e tem a recompensa, né? É, Então, provavelmente, o seu livro, se tiver os erros que ele possa ter, mas isso daí é você, entendeu? Assim, não se mude para agradar os outros, só conte a sua história. A sua história, ela alegra as pessoas, igual você já Ó, viu. é. Então, deixe de ter... a gente, às vezes, assim, pela infância, eu estou começando a entender isso mais aqui do meu lado. Quando a gente é muito cobrado, a gente passa muito por isso e fica querendo fazer uma coisa perfeita. E o perfeito ele nunca vai existir. A gente nunca vai chegar, porque se você pede uma revisora para rever e passa para uma revisora que for melhor, ela vai encontrar outro erro. Se você passar para outra, ela vai achar outro erro e por assim vai.
Então, não tenta agradar os outros, não, só faz o que você ama e vai embora. Não, Entendeu? E assim, eu- vai alegrar as pessoas. Você já alegra tanta gente no seu armarinho, por que você não se propõe a alegrar mais gente com o seu livro? Pensa nisso, quantas pessoas você vai estar alegrando com ele? Às vezes isso pode te fazer mudar e publicar sem medo, mas com o objetivo da alegria que você dá para as pessoas. Falou tudo, Entendeu? viu, Pedrão? É, Isso aí. e você lembra da frase da Dilma, né? Não é política, É, não. Dobrar a meta. É, Olha o que nós ela, chegamos na meta, não dobra a ela meta. viveu isso na A meta. infância, né? Se você cumprir a Uhum. meta, vamos dobrar a meta. dobrar a meta. Não, só se tiver que O livro tem título, dona Neuza? Tem título no livro já? Tem, tem. Tá pronto, é só O imprimir. livro é, como fala? É Casal Sem Filhos. Casal Sem Filhos. André, faz um Anota, e-book anota. desse trem, só. Bota lá no Perpétuo e ainda faz gerar uma renda a mais pra sua mãe, moço. Bora. Casal Sem Filhos. Entendeu? Mete bronca. Vamos juntar todo mundo, vamos fazer esse sonho dela acontecer. Mas é como eu disse, é Bora. uma sátira, tá? É? Não tem Essa problema, sátira pode que eu queria ser. no jornal. Pode ser, não tem problema. Mas pensa nas vidas que a senhora vai mudar através dele. Que aí esse bloqueio de não publicar, esse medo, você vai ressignificar ele. Você vai mudar ele. Entendeu? Pensa assim, quantas pessoas eu posso ajudar com isso? Que seja de graça o e-book, que seja vendido para gerar uma renda, que essa renda a senhora pegue e doe para quem precisar no seu armarinho, sabe? Mas coloque um significado maior nele, que aí rapidinho a senhora já está com esse livro aí, ele vai longe. Vamos ver. Uau. Vamos estudar Pensa aí, né? nisso, pensa nisso. Estudar, porque eu fui, na época, eu fui muito, como fala, criticada nesse ponto. Sabe o que é? Eu contava muito com o apoio do companheiro, mas o companheiro realmente, ele só, nesse ponto, ele falava que eu tinha que queimar, que eu tinha que Não. jogar fora. Hoje ele já falou, você já publicou? Não, não Olha publiquei. aí. Né? Agora, E às vezes era falta de maturidade, provavelmente, dele, que hoje ele já conseguiu. Então, é diferente isso daí. Então, Não, isso aí já virou uma causa nossa agora, do G365. Vamos botar esse livro nas prateleiras. Botar esse para frente aí. tá tirando a prateleira. Aí, só sei que por causa disso me desanimou muito. Desanimou muito mesmo. Porque, imagina, eu escrevi, não sei se foi 3 ou 4 peças que eu apresentei. Eu acho que foi 3. Acho que 3 peças que eu escrevi de teatro que foi apresentada. E vinha as pessoas da outra cidade que a gente estava. A gente se mudou para cá, eles vieram atrás da gente para minha mãe escrever uma outra peça para eles lá, que aqui a gente não consegue. E aí, quando eles apresentaram lá, né, engraçado que eu cheguei a correr atrás de música, comprar naquela época fita cassete, né, mandar para eles explicando, ó, coloca essa música né, na apresentação da peça. E aí eles fizeram tudo, até a roupa eu desenhei no papel, falei, a roupa tem que ser assim, assim, assim. Eles fizeram exatamente. Aí eles apresentaram a peça, e no dia da apresentação eles me chamaram para ver, né? Aí na hora me falaram assim, ó, a autora da peça chamaram lá em cima, e foi quando meu Deus, que vergonha que eu fiquei, né? Porque eu achava que, pô, eu dei a peça para vocês, sabe? Que maravilha. Mas Olha só, pessoal, vou falar uma coisa aqui. Ficou gravado no YouTube, está gravado, compromisso é compromisso, e agora a gente tem que fazer acontecer, tá? Está na rede, acabou, não tem Vamos conversa. criar isso, vamos imprimir isso. Colocar esse filho para fora aí. Esse daí está saindo da FORSP, viu? Vai sair. Está saindo da FORSP. Vamos deixar esse filho crescer, gente. Vamos deixar esse filho crescer. Ele está muito dele, tá só no ventre, não pode mais ficar no ventre. Chegou o tempo dele crescer, desenvolver, transformar outras vidas. Nós falando aqui, né, de história.
Nilson, tem Então, tanta gente, história. agora, e se eu contar para vocês que esse livro, no final, ele mexe um pouco também com a política, e parece que está batendo até com os dias de hoje. Olha só. Indiretamente, Política quase não muda. Ah, meu Deus do céu. Mudam as figuras. É tanta Abre o história, né, microfone aí, dona André. Hã? Ou você está deixando André, fechado por causa de André tá com o microfonia? microfone mudo. Para não dar um microfone. Tá com negócio de na mesma microfonia, vez. né? É. É que se, tá. Então, você está aqui, ó. Senta do Aí, ladinho da sua mãe aí. Dá um abraço nela. E ela Um deixou. abraço de parabéns, que ela hoje fez a primeira live dela. Não sei se foi a primeira. De live, sim. A primeira Foi a live. primeira? De muitas, é. Live, sim. 10 estrelas. Mas o mais Aí, gostoso enquanto a de senhora ver, gente, tiver sem cliente lá no armarinho, vai 5 fazendo live, estrelas. só vai transbordando. o gostoso é ver o André rindo quando a mãe contava as coisas assim. É. Engraçado, É. o André dando aquela risadinha por trás ali. É, Mostra o orgulho, percebi mostra isso o também. orgulho que o André Ficava tem pela lembrando, mãe, né? A minha mãe só E- contou a experiência de trabalho, literalmente de trabalho, tudo que ela fez trabalhando. Ela não contou as dores. Tá? Se vocês ouvirem as dores, aí, Depois ela vai trazer minhas dores aí nesta vida. aí é um bloqueio dela. Mas Não, ela tá se soltando mais para falar das dores dela. Porque todo o esforço que ela fez até hoje para estar onde ela está, para fazendo o que ela está fazendo, vocês não têm noção. A minha mãe tem problema cardíaco desde que nasceu. Ela tem sopro no coração, Não. né? Ela tem uns problemas. Não, eu tenho fibrilamento cardíaco. Fibrilamento, isso. Meu coração não bate normal, ele fibrila. O tempo todo. O tempo todo. Então, por isso que o exercício que o amigo faz aí, ó, Você não pode, não. posso fazer, Ela não consegue. né? Que nem Justo. andar. Aqui eu tô apertando, né? Ela tem uma prótese aqui, ó. Ela apagou no nada, caiu no chão, aí voltou, só que estraçalhou O húmero. o húmero. O húmero moeu, Moeu. e não tinha como para poder segurar o braço, e a prótese vem daqui até o cotovelo, Ela por não, dentro do osso. ela não tem as amígdalas, arrancou, fez Não, cirurgia. pera, isso Vai embora. Depois ela vai contar. eu acho que Deixa ela Deixa contar, Mas é o André. Robocop. Tá próximo. tudo isso faz parte da vida. ele Eu vai tomar a entrei história da realmente senhora. mais na Mas, área de Dona trabalho, Neuza, Mas em nenhum momento Deus tirou a alegria da senhora, né? É, Todo momento só tá isso é alegre, incrível. feliz. Dona Neuza, eu reparou a pulei- alegria? Reparou a eu pulei alegria? duas fases. Né? Eu pulei duas fases de trabalho que eu não fiz. Uma delas foi lavoura, que nós chegamos a plantar alface. Eu cheguei a plantar, depois de casada, cheguei a plantar 2 alqueires de alface, que a gente vendia no Ceasa em São Paulo. E aí, claro que não deu certo, porque quando a coisa não é planejada, né, não dá certo. Na época eu não queria de jeito nenhum fazer isso. Eu lembro que eu relutei por 1 mês, porque eu não queria fazer, eu lembrava do meu tempo de infância, eu não queria voltar a mexer na alface, né? Mas o meu companheiro queria, porque queria que eu fosse sócia do amigo dele. Eu falei, não, isso não funciona, não é assim que funciona, não vai dar certo. E realmente não deu, porque você começar zerado, sem terra, você começa já arrendando a terra, começa não tendo um trator, começa não tendo um caminhão de transporte, começa não tendo a irrigação para regar a terra, os canos, tudo você... nada, então você tem que comprar tudo, começar do zero, não dá certo. Então, haja grana para você colocar, e isso a gente não tinha. Então, um pouco que eu tinha, eu investi tudo, né? Ali até carro zero que eu tinha, eu refinanciei de novo, e assim foi virando aquela bola de neve. Chegou um ponto que eu falei, se a gente não tiver um caminhãozinho, a coisa não vai fluir. E justamente o caminhão que a gente pagava para levar a alface para São Paulo, porque no CEAGESP de São Paulo, ele teve um dia de chuva, ele tombou. E nós perdemos toda a carga. Além de perder toda a carga, ainda teve Não pagou o caminhão. o caminhão. E isso
zerou a nossa conta, né? Foi onde nós paramos por ali. Então, essa foi uma experiência que serviu de experiência, mas eu gostava pra caramba também. Olha, gente, eu sou daquelas que me adapto muito fácil, não importa o serviço que eu vá fazer. E a outra experiência que eu tive também foi com padaria. Padaria também. Mas como foi espaços curtos de tempo, por isso que eu nem mencionei. Padaria eu fiquei, basicamente, fiquei um ano. Foi padeira, não? Foi padeira também. Ixi. Não, eu fiz curso de pão, fiz tudo para poder assumir a padaria. Fiz. Não, fala porque padeiro você tem que pegar lá, dependendo, 3h30 da manhã que você começa, né? Aí você tem o turno ali da tarde, que você tem que estar de novo, dependendo, você tem que fechar o caixa. Aí, assim, padaria é foda. Essa parte, a gente tinha o nosso padeiro, né? A gente tinha o padeiro lá. E aí, realmente, nós só entregamos a padaria porque ela era arrendada e a dona, o marido, queria ela de volta. E aí a gente tornamos a entregar. Mas foi uma fase gostosa também, uma experiência muito boa. Foi onde o André aprendeu a fazer pizza. Isso aí nunca falou pra gente. Não, Aí, ó, na próxima, Anápolis pizza por conta do André. Não. Vamos organizar. A mini pizza em Araçoiaba. Eu inventei isso. Eu inventei a mini pizza e ia levar para o meu pai no banco. Todo mundo do banco queria comer aquele negócio. Vocês estão vendendo? Vocês estão fazendo? Aí a padaria passou a fazer. A gente passou a fazer para vender, né? Porque não existia, ninguém tinha aqui. Aí, dá certo pizza no fogo de chão, Alessandro? Dá? Aí, então pronto, tá fechado, já tem um local. Deixa eu só finalizar no YouTube aqui. Ó, o pessoal aí que está no YouTube vai perder esse pedacinho agora que a gente vai continuar aqui, nesse bate-papo gostoso, né? Eu vou encerrar aqui no YouTube e a gente continua esse papo delicioso aqui com a Neuza Alencar, com toda essa galera aqui. E se você quiser realmente estar com a gente aqui, deixa aí um comentário aí. E tamo junto. Até mais. Até mais. Pronto, agora nós continuamos. Agora para falar mal. Agora não, agora é para falar mal.